No Visão de Mercado desta semana, nós vamos falar sobre práticas para as empresas adotarem ao longo do ano em prol da saúde mental e também do bem-estar da equipe. Para isso, nós vamos bater um papo com a CEO da Caliandra Saúde Mental, Érica Sioux. Ela é executiva da área da saúde mental, biomédica, com mestrado e doutorado em farmacologia, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Érica, seja bem-vinda aqui ao Visão de Mercado. E para falar um pouquinho, né, iniciando o nosso bate-papo, depois a gente vai falar sobre a saúde mental, mas fala um pouquinho da Caliandra Saúde Mental, o que vem a ser, seja bem-vinda. Obrigada aí, Rogério, prazer estar aqui, né? A Caliandra Saúde Mental, ela é uma empresa que visa exatamente isso, né? Trazer um pouco mais de saúde mental para dentro das empresas, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nessa temática, mas muito em dois eixos, né? Que se complementam. A questão de prevenção, né? Então, como que a gente mantém um ambiente de trabalho saudável, né? E mentalmente tranquilo, né, e produtivo, e também a questão, né, junto com a prevenção, é o cuidado, né, porque a gente tem, hoje em dia, um percentual de pessoas que estão aí sofrendo emocionalmente e precisam de um apoio. Então, a gente trabalha com esses dois eixos, cuidado e prevenção, e um acaba complementando o outro dentro do ambiente de trabalho também. E quando surgiu a empresa, Érica? Bom, a Caliandra surgiu no finalzinho de 2019, né? E muito com um desejo inicial dos dois nossos sócios fundadores, Dr. Arthur Guerra e doutora Camila Magalhães, de ofertar um atendimento em saúde mental de excelência, como que eles têm em suas clínicas, né? E também com todo o embasamento acadêmico que os dois têm vindo aí da universidade. E o diferencial da empresa, qual que seria? Bom, a gente acaba se diferenciando no mercado, Rogério, muito por algumas questões que são assim, vai além da excelência nesse cuidado, né? E quando a gente fala que é excelência, é quando a gente olha tanto para a empresa, então a gente se preocupa em trazer um diagnóstico para a empresa, para o nosso cliente, no sentido de entender quais são as suas dores, né? Em vez da gente chegar aqui, não, eu tenho um pacote, um programa de saúde mental, vou resolver todos os seus problemas, não. A gente quer escutar de fato quais os problemas que a empresa acha que tem, né? A gente costuma dizer que a escuta é muito importante na saúde mental, é muito importante para você compreender o que está acontecendo. Então, a gente chega, quer entender, quer conhecer o nosso cliente e, de fato, trazer algo que faça sentido dentro da empresa, né? E quando eu falo isso, é porque a gente tem que levar, assim, em consideração outras questões que vão além da saúde mental, da parte técnica de saúde. A gente precisa entender qual que é o ambiente que eles têm nesse trabalho, né? Ele já é saudável? Quais são os outros benefícios de saúde que essas pessoas têm? Ou até mais, o que a gente fala que é um ponto, assim, essencial de ser contemplado. Qual que é a cultura dessa empresa? Né? É uma cultura de cuidado? É uma cultura mais de produtividade? Né? E como que a gente balanceia essas culturas? Né? E como que a gente, por exemplo, numa empresa que tem uma cultura de produtividade máxima e tudo mais, sobrecarga, como que você coloca uma sementinha de cultura de cuidado, né? E para isso a gente sempre fala que leva tempo, né? Então a gente tem um trabalho que é esse de personalizar de acordo com cada empresa, né? E além disso, a gente tem os profissionais que são nossos mesmo, então tem um rigor aí, né? De especialização, né? No cuidado dessas pessoas, né? Então são todos, a gente fala que a gente não é um hub só para captar e fazer a ponte, né, entre quem oferta cuidados em saúde mental com quem está precisando. Né? A gente tem toda essa curadoria, tem uma supervisão desses profissionais e
A gente procura trazer sempre um atendimento muito rápido, porque a gente diz que às vezes saúde mental você pode ter tanto uma crise que precisa ser atendida rapidamente, como você pode também ter aquela pessoa que, nossa, nunca se preocupou tanto com saúde mental, mas tem um estalinho e às vezes você tem uma janela de oportunidade para ofertar esse cuidado que ela é curta, que ela é pequena. Então a gente fala que a prontidão nesse atendimento faz diferença sim, porque é a questão entre você ofertar um cuidado, a pessoa aceitar, né? E a gente é muito proativo nesse sentido também. Bom, se a gente fala em saúde mental, a gente pode estar acontecendo isso numa empresa com 2, 3, 4, 5, 6, né, 100 pessoas, e a gente não sabe a quantidade que pode estar infiltrada dentro da pessoa, né, dentro do número de pessoas que está com problema dentro de uma empresa. Dentro deste ponto, Érica, vocês atendem que perfil? É desde pequena, micro, indústria, qual que é o setor? Tem algum diferencial ou não? Olha, como eu disse, Rogério, a gente atende empresas assim de forma muito personalizada. Então, mesmo que seja uma empresa de pequena, sei lá, 100 pessoas, ou uma empresa gigante, 30 mil pessoas, a gente vai atender com essa expertise, com essa escuta. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem desde empresas de eventos até empresa de tecnologia, escritórios de advocacia, empresas do setor de combustíveis e energia, então é bem diversificado esse nosso perfil de clientes, né? Mas a gente costuma dizer que nosso perfil, mesmo quando a gente fala, qual que é o perfil de clientes? São aqueles que estão preocupados com sustentabilidade, são aqueles que estão preocupados com a sociedade, e aqueles que estão, assim, genuinamente querendo trazer algo diferente para dentro de casa, né? Para dentro das empresas, que vai trazer, sim, um resultado para os negócios mesmo. A gente teve recentemente, né, a situação da pandemia, e a saúde mental começou aí a ter uma importância entre as pessoas, já que muitas aí desenvolveram aí o burnout, com síndrome de pânico, depressão, ansiedade, enfim. De uma forma geral, como que você observa esse cenário na época e hoje? Como que você vê? Ela ainda carrega esses sintomas vindos da pandemia? Agora a gente está entrando, a gente não está sendo travado a dengue, mas agora está vindo a dengue dessa forma também. Mas, enfim, são sequências, né, que vão acontecendo na humanidade cada vez pior, né, com crises de saúde, a gente sabe que vai piorar cada vez mais. E a saúde mental, como fica nesse sentido, Érica? Pois é, no começo, quando a gente teve a pandemia, de fato, teve um aumento aí das questões de saúde mental. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ela fala que teve um aumento de 25% na taxa de ansiedade e depressão no mundo todo, aí naquele primeiro ano da pandemia. Né? Mesmo os dados brasileiros, eles mostram que teve sim um prejuízo nessa saúde mental. Né? O que a gente costuma dizer que por mais que a gente tenha tido um pico lá, a gente continua ainda sofrendo algumas repercussões aí da pandemia, né? E você vê tanto a questão de, por exemplo, algumas empresas que tiveram que migrar para um trabalho remoto, por exemplo, né? Como é que ficou, né? Naquela tormenta que a gente está vivendo na pandemia, de muitas mudanças, muito isolamento social, impactos de saúde mesmo também, e saúde mental, tinha lá todo um mundo ali no caos, né, digamos assim, né? Então, quando a gente chegava dentro das empresas, a gente tinha que escutar muito o que cada um trazia, né? Porque era um cenário muito diferenciado e a gente fez naquela época treinamento de liderança, porque os líderes estavam em sofrimento, porque tudo aquilo que eles já tinham aprendido anos atrás, de repente caiu por água abaixo, né? Como que eu vou saber se meu colaborador, se o meu time está bem, se não está? Como que eu vou perguntar alguma coisa se ele está bem com a família?
teve toda aquela coisa de muitas mortes, né? Então tinha como que eu vou lidar com o luto. Então, todas essas temáticas foram muito importantes naquela época, né? Então, nós apoiamos diversas empresas que, de uma hora para outra, se viram com uma crise gigantesca, que não era só econômica, mas de saúde social também, né? E nós conseguimos trazer um pouco de acolhimento, trazer um pouco de direcionamento e orientação em termos de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas repercussões no sentido de, poxa, e agora, como é que está a adaptação? Várias empresas que foram para o remoto estão voltando presencialmente, tem algumas que estão no híbrido, e por mais que a gente tenha se adaptado, ainda há resquícios, né? E eu acho que um legado importante que a pandemia, assim, de uma maneira indireta deixou, foi que nós precisamos cuidar da saúde mental, né? Então, com aquele boom da pandemia, as pessoas começaram a falar, a perceber mais, a dar mais atenção para a sua saúde mental e para a qualidade de vida. Então, eu digo assim, olha, foi um alerta, né? Tanto para as empresas como para as pessoas individualmente, e que isso a gente tem que trazer como legado, como um aprendizado, né? Como que a gente mantém uma vida mais saudável, como que a gente traz ferramentas de saúde mental no nosso dia a dia que podem ajudar eventualmente numa futura crise, né? A gente já estar preparado minimamente para lidar com outras situações adversas. Érica, como que você vê também a situação que cada vez está, não que não tenha acontecido e aumentado, enfim, a frequência antigamente, mas com as redes sociais agora a gente tem mais números sendo apresentados com relação a assédio dentro das empresas, tanto homem com mulher e mulher com homem, enfim. Isso também tem levado também preocupações com relação à saúde mental quando, ou vice-versa, o homem e a mulher dentro das empresas? Com Chega a você certeza. disso? Com certeza, chegam casos assim para a gente apoiar, né? E aí a gente fala que assim, não é só cuidar de quem foi assediado, né? De fazer esse acolhimento, de trazer um pouco aí de saúde mesmo para essa pessoa, né? Até para que ela entenda o que aconteceu, né? Eventuais repercussões também, né? Na saúde da pessoa, mas a gente também olhar para o ambiente de trabalho. Se esse tipo de assédio aconteceu dentro do ambiente de trabalho, o que será que a empresa pode trazer aí para o ambiente que proteja mais as pessoas, né? Um tema importante nesse sentido é a gente falar de empatia, falar de comunicação não violenta, de assertividade também. Então, são temas que, né, antigamente não se falava dentro de empresas, né? Se falava só ou muito no âmbito da saúde, ou em casa com amigos, e hoje em dia não, a gente precisa pensar sim e trazer soluções que tornem um ambiente de trabalho mais saudável, mais adequado, para que qualquer caso de um eventual assédio, você ter sim mecanismos que não deixem que isso passe impune, né? Nem que haja recorrências, né? Porque muitas vezes a gente até entende que aconteceu um assédio tal e chegou até onde deveria chegar para que tenha algum tipo de medida, né? Mas muitas vezes isso fica oculto, né? Às vezes até na cultura das empresas, né? A gente ouve muitos casos de que, poxa, aquilo lá está no dia a dia, né? Esse tipo de assédio. Como que se reconhece um assédio de verdade, né? Então, tudo isso passa, sim, por saúde mental e passa por ter um ambiente de trabalho que seja mais adequado, que previna e que consiga trazer um controle sobre situações tão inadequadas, né? E é melhor trabalhar a saúde mental antes do que faça com que o funcionário falte, né? Que a gente vê pesquisas que apontam que grande número de ocorrências de os trabalhadores que estão deixando, né, de trabalhar durante, né, o trabalho é por causa da saúde mental.
Exato. Recentemente saiu até um dado que teve um aumento de quase 40% nos afastamentos relacionados à saúde mental, né? E um dos pontos que nós chamamos a atenção é o que você faz com um dado como esse, tão importante? Você pega e fala assim: ah, não, deixa eu só ofertar aqui, deixa eu melhorar um convênio, ou deixa eu trazer, falar que, ó, pode ter mais consultas de psicologia ou de psiquiatria. Não, a gente tem que olhar, sim, para esses dados e entender quais são os motivos que levam a esses afastamentos. E não estou falando aqui que a empresa é culpada. Veja bem, quando a gente fala de algum transtorno mental, grande parte deles ele é multifatorial, né? Não é uma causa única, não é só o trabalho, né? Mas muitas vezes o trabalho ele tem um papel importante aí, tanto na causa como na solução, né? Então, grande parte das nossas vidas, do nosso tempo, nós passamos sim no ambiente de trabalho, né? E quando você está, mesmo que individualmente afetado por uma questão de saúde mental sua própria, você vai ter repercussões no seu trabalho, você vai ter que eventualmente ser afastado, ou eventualmente tem casos que a gente ouve muito, que, nossa, eu estava tão estressado que eu pedi demissão. Você não precisa, hoje em dia, chegar num ponto de estresse, de um burnout, que você fala assim, ah, não, eu preciso me demitir. É o meu trabalho que me faz mal. Não, poxa, a empresa pode trazer, sim, medidas preventivas, né, para esse burnout, para que tenha, assim, de fato, esse ambiente mais saudável, mais seguro, né? E a própria pessoa também pode amadurecer, pode ter mais conhecimento sobre saúde mental e sobre o que está sentindo também, né? A gente fala que autoconhecimento também é muito importante quando a gente fala de saúde mental, né? As pessoas às vezes vão deixando passar uma dor emocional, um sofrimento emocional, achando que vai curar. Daqui a pouco passa, não é nada, eu só estou estressado e vai deixando. E muitas vezes é isso que faz com que as pessoas entendam que não preciso cuidar disso, ou daqui a pouco vai passar. Se fosse uma perna quebrada, ninguém deixa de ir ao médico fazer no mínimo um raio-x, né? Qual que é a barreira que existe, o preconceito, o julgamento, né, o estigma que existe sobre ir procurar um apoio em saúde mental, né? Inclusive, essa daí é uma das barreiras mais importantes que o próprio ambiente de trabalho pode contribuir para quebrar, né? É trazer a temática para dentro de casa, né? E de uma maneira positiva. Não estou falando aqui no sentido de, vamos fazer um levantamento de burnout aqui dentro porque nós estamos preocupados com a saúde de vocês. Não, poxa, nós queremos saber como anda a saúde mental de vocês, o que vocês têm feito para melhorar a qualidade de vida, o que nós podemos contribuir para essa melhoria de qualidade de vida, né? Pensando nos colaboradores, nesses recursos humanos, como pessoas, né? Como indivíduos que vão ter ali questões do trabalho, mas vão também ter outras questões individuais, particulares. Temos também aí todo o contexto socioeconômico que nos envolve, que também impacta a saúde mental, né? Então, não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. E no ambiente de trabalho é isso, é uma oportunidade de agir em prol da saúde individual e coletiva. E você tem repercussões muito positivas, sim, em produtividade e sustentabilidade dos negócios. Porque é isso, uma pessoa que foi afastada, você vai ter uma perda econômica aí, né? Uma pessoa que se demitiu, no mínimo você vai ter que selecionar, treinar uma outra, fazer uma, sabe, substituir. E isso tudo, a gente fala que é tempo, dinheiro, sofrimento. Tudo ao mesmo tempo, que pode sim ser prevenido, né? E às vezes, quando já aconteceu, pode ser cuidado. Muitas vezes as pessoas têm até aquele um achismo de que, não vai curar, né? Não melhora. Mas os nossos dados mostram, Rogério, que a gente tem até casos graves que chegam até nós, que em 4, 5 meses
tem uma melhora, tem uma estabilização do quadro e que retomam ao trabalho com uma produtividade ainda melhor do que estavam, né? Então, não é só porque adoeceu que não pode melhorar, né? Que, não, pronto, acabou. Não, poxa, tem que ter esse cuidado também. Tá certo, Érica. Eu gostaria de agradecer, né, a sua participação e para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse, né, algumas dicas de ações para que as empresas possam aí estar adotando para se tornar aí um ambiente mais saudável, livre aí, né, do burnout, de outros problemas de saúde mental. A promoção de saúde mental, de bem-estar emocional no ambiente de trabalho, ela é uma jornada, né? Não espere um milagre, não dá para a gente chegar aqui com uma dica e falar assim, faz isso que vai resolver, mas sim um conjunto, né? Então, algumas coisas que a gente entende que são boas práticas, né? Tanto na literatura como na nossa prática, são desde articular uma rede de apoio, né? Ter, sim, uma comunicação entre diferentes setores dentro da empresa. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não quer que seja só um trabalho, uma responsabilidade do RH. Isso precisa ser também compartilhado com toda a instituição, né? Então, é a organização, é o RH, são os líderes que precisam estar envolvidos também nessa mudança, nessa jornada, e também os colaboradores. Individualmente, você tem uma responsabilidade, sim, com a sua própria saúde, né? A saúde física e a saúde mental. Então, esse conjunto todo, essa rede interna, ela é essencial, né? E essa dinâmica, ela só vai ser eficiente se a gente tiver um parceiro externo aí que tiver atento para ouvir, entender, estruturar fluxos, orientações, né? Orquestrando um pouco todas essas searas para que, de fato, você tenha algo personalizado, que faça sentido dentro da empresa, que possa acompanhar números, sim, de saúde mental e repercussões positivas aí, né? E ter sempre esse acompanhamento, né? Entender que implementar a saúde mental num ambiente de trabalho não é um projeto que tem começo, meio e fim, e sim uma jornada que você começa, né, e vai desenvolvendo, vai cada vez melhorando mais as ações de saúde mental, seja ofertar mais saúde, seja comunicar mais sobre saúde mental para diminuir o estigma, seja incentivar as pessoas para que cuidem mais em termos de qualidade de vida, qualidade de saúde e bem-estar como um todo, né? Então, orquestrar tudo isso é difícil, né? Mas a parceria que a gente tem feito com várias empresas mostra que é o melhor caminho. É ter, sim, alguém que olhe do ponto de vista de saúde mental e olhar para dentro todos esses setores e como orquestrar tudo isso conjuntamente. Precisa ser uma missão aí, uma responsabilidade de fato compartilhada entre todos esses atores. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Sistema Faesp-Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.